Gênesis 38, então, queridos, vai nos contar a história de Judá e Tamar, né? Nós vimos, então, que os irmãos de José, onde um deles era Judá, vendeu, então, José para os ismaelitas, né? E logo depois, eles mentem, então, para o seu pai Jacó, que na verdade Jacó tinha perdido seu filho, porque eles banharam a capa no sangue de um cordeiro, né? E enganaram Jacó então, dizendo e mostrando pela capa que José tinha sido morto, né? E Jacó então, acreditando naquela mentira, passou a sua vida, seguiu a sua vida amargando, né, essa morte, que na cabeça dele então, José tinha de fato morrido e nada mais podia ser feito, e passou a vida inteira dele então acreditando nesse fake news, triste, cabisbaixo, né, não vendo a hora de morrer também para se encontrar com José depois. No que dizia ali na época, né, o mundo dos mortos, que nós vamos depois entender, que o mundo dos mortos é o céu para quem está com Jesus e o inferno para quem não está com Jesus, né? Mas então passa aquele tempo, imagine só você, né, Jacó, amargando a morte do seu filho, e os irmãos tendo que amargar uma mentira, né? Tendo que ver Jacó chorando todo dia e não poder contar a verdade, né? E não poder contar o que de fato aconteceu, que eles venderam o irmão José. A vida seguiu, Jacó achando que José morreu e os irmãos tendo que esconder que José foi vendido. Todo dia eles tinham que ver ali Jacó chorando. Até acontece então de um dos irmãos ali, né, um dos filhos de Jacó, decidir ir embora. Não aguentou mais, porque diz aqui, ó, Judá e Tamar. Por esse tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Irá, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Suá. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Olha só, ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando este menino nasceu. Primeiro ponto para nós aqui hoje entender nesse capítulo: não fuja de suas responsabilidades. Exato, não fuja de suas responsabilidades. Judá, ele estava vivendo ali com seu pai Jacó, tendo que passar dias e dias vivendo aquela mentira de ter que dizer, pois é, meu pai, morreu José, que pena, sabendo que ele deveria contar a verdade para o seu pai. Essa era a responsabilidade de Judá, era essa a missão de Judá. Alguém tinha que falar, pai, foi mentira, José na verdade foi vendido, fique tranquilo, pare de chorar. Essa era a responsabilidade de Judá. Isso ele deveria ter feito, mas ele não foi homem o suficiente para cumprir com essa responsabilidade. E todo homem que não cumpre com responsabilidades se torna um fugitivo. Ele vai fugir, ele vai tentar ir para outro lugar, não aguenta mais o peso do trabalho que deveria ser feito e acaba por ir embora. Acaba por fugir, foi o que Judá fez. E interessante que Judá fugiu para uma cidade chamada Adulã, que significa em hebraico bajulação. Sim, Judá, então, como muitas pessoas fazem, quando fogem de suas responsabilidades, procuram um local onde as pessoas não o confrontem por não ser uma pessoa que deveria ser. Que aceitem, que bajulem, que dizem que é tudo certo, não tem problema, o que importa é ser feliz. Ah, se tu mentiu pro teu pai, que se dane teu pai, não tem que falar a verdade mesmo, segue a vida aí, vamos fazer festa com a gente aqui. E aí ele casa com uma mulher ali, de um homem chamado ali, né, Irá, que vai dizer aqui, gente, vamos só trabalhar aqui, ó, gente. Olha aqui, ó. Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu. Então, olha o que aconteceu. Ele morou na casa desse homem chamado Irá, e aí ele conheceu a filha de um cananeu chamado Suá, né? Então, Judá casa com essa mulher, e ela vai ter 3 filhos com ele. O primeiro é que significa honra. O segundo é Onã, que vai significar ali força. O terceiro, Selá, que significa petição. Ou seja, o nome dos 3 filhos que Judá tem com essa mulher já mostra o que ele queria na vida dele. Ele queria ser honrado, queria ser respeitado. Ele queria que as pessoas pedissem a ele favor, licença, né? Se nós
trabalhar aqui, gente, nós vamos perceber o seguinte, que geralmente uma pessoa que foge de suas responsabilidades, que sabe que está devendo no cartório, que sabe que deveria acertar algumas coisas na sua vida, ela foge e ela cria uma casca de superioridade, de liderança. Ela quer ser honrada, ela quer ser respeitada, ela quer que as pessoas, né? Tanto que ele botou o nome dos filhos disso. Honra, Onã significa então força e Selá significa petição. Ou seja, ele pedia com a sua vida que as pessoas o honrassem, o respeitassem, tentando negar que ele estava em pecado, que ele estava devendo no cartório. Era um fugitivo, fugiu da responsabilidade de falar para o seu pai que ele estava mentindo, que seus irmãos estavam mentindo. Ele estava em crise e ao invés dele assumir essa responsabilidade, ele fugiu. E por isso que eu digo para você, não fuja das suas responsabilidades. Porque lá na frente, as responsabilidades irão chegar novamente até você e você terá que cumprir essa responsabilidade. Não adianta você fugir. A vida é assim. Você pode se esconder no céu, lá vai estar Deus. Você pode ir para o inferno, Deus vai estar ali. Você pode ir para o lado direito, para o esquerdo. A consciência que te acusa, que te diz o que você deveria ou não fazer, vai estar sempre contigo. E você só vai descansar em paz quando você fazer o que deve ser feito e ser responsável, né? Ponto 2, não seja rebelde. A Bíblia vai falar então, olha que interessante, gente, que Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava, e por isso matou. Olha só. Então Judá casa o seu primeiro filho chamado com uma mulher que ele escolheu para ele, que era Tamar. Certamente, queridos, Tamar era uma mulher de Deus, porque é certo que Jacó ensinou para Judá que era necessário fazer seus filhos casar com mulheres de Deus, mulheres do povo de Israel, mulheres santas e aprováveis por Deus. Só que esse era um rebelde, era um desobediente a Deus. Era um cínico, era um carnal, era um rebelde contra os mandamentos do Senhor. Ele era tão rebelde contra Deus que Deus decidiu matar esse homem. Sim, queridos, Deus matou deixando Tamar, então, viúva. E aqui nesse ponto nós entendemos o seguinte, não seja rebelde com a sua vida. Existem pessoas que não querem se submeter a ninguém, não se submetem aos pais, não se submetem aos pastores, não se submetem a líderes, não se submetem a discipuladores, não se submetem a chefe, não se submetem a ninguém. Eles querem ter uma vida independente, autônoma, onde ninguém se meta na vida deles, zombam de Deus, tiram onda com Deus, né? Debocham da fé, debocham da Bíblia, fazem de tudo para dar risada das coisas espirituais. Mas esse é o caminho da morte, esse é o caminho que logo algo ruim pode acontecer, desde tragédia, desde várias questões, divórcio, né? Perca de emprego, certo? E até mesmo a morte pode acontecer, como aconteceu com Deus decidiu tirar da terra, ele matou Deus matou porque ele não estava matando sua própria rebeldia. Você quer ser vivo, você quer ser uma pessoa abençoada nessa terra? Permita que Deus mate os teus egoísmos, as tuas rebeldias, para que você fique vivo. Olha só, Deus teve que olhar para esse cara e decidir matar ele, porque a vida dele estava tão miserável, tão rebelde, tão pecaminosa, tão desgraçada, tão egocêntrica, tão cínica e com espíritos de superioridade, tão idólatra, tão incrédula, que Deus teve que matar ele. Olha só que louco. Chegar ao ponto de Deus matar uma pessoa porque não tem mais o que fazer, essa pessoa não se converte mais, é complicado, hein? Por isso, toda vez que você for tentado a ser rebelde, desobediente, cínico, debochado com Deus e com as pessoas, tome cuidado. Tome cuidado, porque você está caminhando para o caminho da morte. O caminho da vida é você obedecer a Deus, é você obedecer aos teus pais que fazem a vontade de Deus, é você obedecer aos teus pastores, aos teus líderes, é ser um bom liderado, um bom funcionário, um bom empresário. A vida só vai ter momentos maravilhosos para você. É o caminho da bênção. O caminho da bênção está na obediência, está na submissão, ok? Está no caminho da fé, né? Todo rebelde caminha para a morte. O ponto 3, queridos, não seja egoísta como Onã. Olha só que interessante isso aqui, gente. Depois que Deus mata, então, o primeiro marido de Tamar, Tamar, então, agora vai casar com o filho do meio. Jacó dá o filho do meio para ela, que é Onã. E fala assim, então Judá disse a Onã, vá e tenha relações com a viúva do seu irmão.
Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Olha só, cara. Olha o que aconteceu. Naquela época, e depois vai se tornar uma cultura no meio de Israel, quando uma mulher ficava viúva, né, do primeiro marido que morreu por alguma razão, o irmão, então, depois desse que morreu, ou do meio, né, ele teria que assumir essa mulher como sua esposa e gerar filhos para que esses filhos fossem considerados filhos do irmão que morreu. E assim o irmão não ficaria sem ter o seu nome perpétuo na terra através de sua descendência. Ou seja, Onã, então, estaria fazendo o papel cultural de obediência à cultura a Deus, de fazer com que Tamar engravidasse, e os filhos que ele teria com Tamar seriam considerados filhos do irmão mais velho. Mas o que esse cara fez? Ele era tão egoísta e tão egocêntrico que ele não quis, em hipótese alguma, reproduzir filhos em Tamar, ali, na relação sexual, para que houvesse o filho, porque ele não queria gerar filho para ter o nome de outra pessoa, para descender de outro. Ele queria algo para ele e não fazer algo para outros terem, ou seja, ele era egoísta. E o que ele fazia no meio da relação sexual, ele então, na hora da ejaculação, ele tirava e botava para dentro da terra. Ele não deixava entrar dentro da mulher o esperma, né? Ele jogava fora. Ou seja, isso era uma coisa abominável para Deus, porque ele acabou então de não permitir com que o seu sêmen entrasse na mulher para gerar ali um filho que ia ser considerado do seu irmão. Olha o nível de egoísmo desse cara. Ele queria usufruir do prazer sexual, mas no momento ali da ejaculação, ele ejaculava então fora, no chão, para fora da mulher. Deus achou isso tão horripilante e horrível que matou Onã também. Olha só. O egoísmo. O egoísmo é uma coisa horrível, que pode matar você. A Bíblia vai nos ensinar que de tempos em tempos nós vamos ter que fazer certas coisas para que outras pessoas sejam louvadas. A Bíblia vai nos ensinar que nós de tempos em tempos teremos que ser submissos a algumas pessoas e trabalhar em prol da glória de outras pessoas e não da nossa própria glória. Em muitos momentos, Deus vai querer usar você para prosperar outros, para levantar o nome de outros. Isso se chama altruísmo, pensar no outro. Egoísmo é pensar em si, altruísmo é pensar no outro. Lembra do João Batista? O João Batista dizia o seguinte: eu estou aqui para preparar o caminho para Jesus chegar. Não sou digno de desatar as sandálias dele. O que importa é que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. De tempos em tempos, Deus vai te pôr à prova, não para você ser um sucesso, não para você receber dinheiro, não para você receber aplausos, mas para você fazer outras pessoas receberem aplausos, para você fazer o nome de outras pessoas serem conhecidos e não o teu. Onã perdeu a chance de fazer o seu irmão ter o nome dele perpétuo na terra. Se ele fizesse isso, logo depois Deus daria uma outra mulher para Onã e Deus abençoaria Onã, mas ele foi tão egoísta, pensando somente em si, que ele não quis, em hipótese alguma, fazer outro brilhar, fazer outro avançar que não fosse ele mesmo. É assim. Uma pessoa egoísta já é uma pessoa morta. Por que eu digo isso? Porque Deus nos fez para sermos pessoas que servem umas às outras. A tua e a minha vida devem servir para alguma coisa na vida das pessoas. A tua e a minha vida deve ser algo útil para a sociedade. O doutor Leir Ribeiro, um grande médico, diz o seguinte: se a tua vida não for útil para a sociedade, não tem por que Deus manter você vivo. A tua vida tem que ser útil. A tua vida tem que ser algo que vai abençoar as pessoas, promover as pessoas, capacitar as pessoas. Agora, se você fica vivendo aqui, só come, bebe, dorme, a vida tudo tem que girar em torno do teu umbigo, tem que ser como você quer, vai acontecer como aconteceu com Onã. Na hora que era para reproduzir filho em Tamar, para ter o nome do irmão, para ter descendência do irmão, ele foi egoísta, jogava o sêmen no chão e não permitia que ele pudesse ser uma fonte de gravidez em Tamar, para que o seu irmão tivesse seu nome perpétuo com a sua descendência. Deus então mata Onã, e agora, olha que interessante, gente. Olha só, aí Jacó vai falar o seguinte, olha só que interessante.
Então Judá, olha só, disse a Tamar, a sua nora: já que meu segundo filho também morreu, volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas, e o seu amigo Irá de Adulã foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Ele disse: você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: quanto que você me paga? Ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: o que tu quer que eu deixe como garantia? Ela respondeu: deixe o seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos, teve relações com Tamar e Tamar ficou grávida. Ela voltou para casa, tirou o véu e vestiu novamente as roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Irá levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Irá não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Irá voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher, e os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passado 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: trago essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando estavam tirando da casa a Tamar, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa, e nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro filho, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zerá. Aqui então termina o capítulo 38 de Gênesis. E aí, olha que interessante, o ponto 4. Não seja mentiroso, pois a mentira, como nós sabemos, tem perna curta. Judá então escolheu Tamar para casar com seu filho mais velho chamado Er. Er era rebelde e tudo mais, Deus matou Er. Aí Deus então, para seguir a cultura, pega o filho do meio, Onã, faz ele casar com Tamar. Onã então acaba por não querer engravidar Tamar, para seguir o costume, Deus mata Onã também. Aí Judá fica tão desesperado que ele tem um outro filho, que tem 3 filhos, que é o Selá. O Selá é alguém que é júnior, pode ter de 12 a 17 anos, muito novo para casar naquela época. E Judá ele fica com medo que talvez, se Tamar casasse com ele, Deus mataria ele também. O que ele fez? Ele mente para Tamar: Tamar, volta para casa, vá na casa dos teus pais, e quando meu filho Selá ficar adulto, tenha certeza que eu vou te chamar, e você vai poder casar com ele, tá ok? Tamo junto, beleza. Mentiu. Porque a Bíblia vai dizer que, na verdade, ele tinha medo de casar Selá com Tamar, porque ele tinha medo que Deus matasse Selá também. Então ele mentiu para Tamar. E Tamar saiu, a Tamar uma mulher de Deus, que perdeu o seu primeiro marido porque Deus matou, perdeu o segundo marido porque Deus matou, e agora ela está com uma palavra de consolo do seu sogro, que o seu terceiro filho vai crescer e vai casar com ela. Ela vai para casa, ela está orando, ela está buscando a Deus, passa os anos, passa o tempo, ela já sabe que Selá é adulto, mas Judá não chamou ela. Judá não cumpriu com a palavra com ela de dar o seu filho mais velho a ela.
E aí, ao mesmo tempo, Tamar descobre que Jacó perde a sua esposa, né? Mas o que acontece, gente? Antes de eu continuar falando para você aqui sobre essa relação. Se você mentir para uma pessoa hoje, pode ser que ela seja enganada por dias, por semanas, meses, talvez até anos. Mas um dia ela vai descobrir a verdade. Seja por sonho, seja por visão, seja por circunstância, seja por pessoa, a mentira é algo que cedo ou tarde sempre será revelada. Por isso não pense que o que você alcança através de mentiras, até alcança prosperidade talvez, você pensa que jamais isso vai ser descoberto. Isso vai ser descoberto cedo ou tarde. E a ruína que vai vir sobre você por causa das tuas mentiras vai ser gigante. Por isso que a melhor coisa que você tem a fazer nessa terra é ser verdadeiro com aquilo que tu pensa, com aquilo que tu planeja, com aquilo que tu promete. Se você prometeu, cumpra. Se você prometeu que vai chegar a tal horário, chegue. Não vai dar para chegar no horário que deu circunstância, avise. Mas seja alguém que cumpre a palavra. Porque quando eu falo a verdade hoje, pode passar 15 anos lá na frente, as pessoas vão entender que o que eu falei era verdade mesmo. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Você também tem que ser verdadeiro com as pessoas. A mentira, cedo ou tarde, será revelada. Por isso tem até um folclore que diz, a mentira tem perna curta. Logo, logo se alcança ela, logo, logo se descobre ela. E Tamar descobriu, então, que o seu sogro mentiu para ela, quando disse que daria o seu terceiro filho assim que ele crescesse. Não, não aconteceu. Ele ficou adulto, ele ficou de maior, e ele não deu para Tamar o seu terceiro filho como marido, né? O quinto ponto também, para vocês trabalhar aqui, fuja dos anestésicos físicos e emocionais para suas crises pessoais. Fuja dos anestésicos físicos e emocionais para suas crises pessoais. Muitas pessoas, quando estão em crise, por exemplo, Judá, ele está em crise, morreu seu filho mais velho, morreu seu filho do meio, passa o tempo, morre a sua esposa. O cara está enlutado, o cara está em crise, né? O cara está ali mal, está triste. E geralmente quando uma pessoa está triste, né? O que muitos fazem? Vão para o bar, bebem, ficam bêbados, dormem na praça pensando nela, não é assim? Outros que fazem vão para as drogas, outros que fazem vão para o adultério, vão para o mundanismo. E a única coisa que eles não fazem, que deveria ser feita, era ir para Deus e pedir para Deus consolar as suas dores e sarar as suas feridas. Judá está em crise e naquela época era muito natural de territórios em territórios ter prostitutas cultuais em entradas e saídas de cidade, nos desertos. E Tamar sabia então que Judá estava sem a sua esposa, então ele estava com necessidades emocionais, necessidades sexuais, estava enlutado, precisando de consolo. Tamar, então, para se vingar do seu sogro, se veste de prostituta e fica na rua aonde ele iria passar. Ele passa ali e ele pensa, bom, vai ser legal ter um tempo com uma prostituta agora, porque assim eu vou anestesiar minhas dores, vou ficar melhor. Ele chega para aquela mulher, nunca imaginando que pudesse ser a sua nora Tamar, e tem relações com ela, né? E em troca dessas relações, que prostituta é assim, a pessoa vai lá, faz o sexo e tem que pagar um valor. Ela pediu então um valor para ele. E ele falou, pode ser um cabrito? Eu te mando um cabrito mais tarde, pode ser, mas me deixa uma garantia comigo aqui. O que quer que eu deixe? Me deixa aí o teu sinete com o cordão e o teu bastão que você tem na mão, como garantia. Bom, a Bíblia fala então, né, que ele vai e depois ele tenta achar e não está mais ela lá. Judá deveria ter ido para Deus, Judá deveria ter orado. Quando você estiver em crise emocional, evite anestésicos. A anestesia é aquilo, né, que a gente sabe, né, que tira a nossa dor por um tempo. Esqueça de tentar buscar consolo no pecado, na carnalidade, na prostituição, no vício, na droga, no egoísmo, no dinheiro. As tuas dores somente Deus pode curar. As tuas dores e crises somente Deus pode solucionar. Mas Judá quis achar ali um anestésico e acabou por se dar mal.
O ponto 6, o pecado pode te derrubar. Olha só, o pecado pode te derrubar em 3 áreas. Lembra então o que aconteceu, gente? Aí a Tamar então vai ser, Judá vai tentar mandar para ela o cabrito através de um servo. Não existe prostituta ali, ninguém conhecia nenhuma prostituta. Aí o cara tá liberado, né? Já que não tem prostituta, então beleza. Judá ficou tranquilo, então beleza. Ela que fica com o meu sinete, com o meu cordão, o meu bastão. Passa o tempo, descobre que Tamar engravidou porque se prostituiu e Judá fica sabendo. Judá manda queimar ela e ela diz o seguinte: avisa lá para o Judá que quem me engravidou foi o dono desse sinete, desse cordão e desse bastão. Quem que era o dono? Judá. Judá então cai em si e percebe: o que eu fiz? Eu enganei Tamar. Falei que ia dar meu filho selar para ela e não dei. Eu enganei, eu fui mentiroso. E ela justamente se vingou de mim para que pudesse continuar a sua descendência. Pois é, ele passa uma vergonha, não tem mais relação com ela. E aí, nós vamos entender o seguinte, que aqui é algo profético. O pecado pode derrubar uma pessoa em 3 áreas. Primeiro, selo. Selo na Bíblia se chama Espírito Santo, é um símbolo do Espírito Santo, é um símbolo da intimidade com Deus. Quando você peca, você perde o teu selo, você perde a tua vida com Deus, você fica manchado para Deus, você fica perturbado, você perde a paz em Deus. Cordão, que segura o selo, que segura o sinete. Cordão significa a identidade da pessoa, é os seus dons, as suas habilidades, as suas aptidões, suas paixões. Toda vez que você peca, você perde e mancha a tua identidade na qual Deus criou você para ser. Você deveria ser feliz, você fica triste. Você deveria ser usado por Deus, você fica tímido. Você deveria usar os dons para a glória de Deus, você não usa mais, porque o pecado te manchou, o pecado te entristeceu, o pecado te enfraqueceu. E finalmente o bastão é o nosso chamado, é a nossa missão, é o nosso ministério. O pecado, quando ele nos derruba, ele derruba também o teu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, pregar o evangelho, enviar a pessoa de Jesus, derruba a tua missão, que é você fazer a obra de Deus avançar. Derruba o teu ministério, que é a tua obra dentro da igreja, aquilo que Deus quer que você frutifique na igreja, você não quer mais se envolver porque o pecado te tirou tudo isso. Então, é necessário o arrependimento. Talvez você pode pensar: poxa, pastor, eu sou exatamente esse cara, eu cometi todos esses pecados aí, perdi meu selo, perdi meu bastão, meu sinete, o que eu faço? Pede perdão para Deus, se arrependa, recomece, que com certeza, por mais que o restante da tua vida não vai ser a mesma coisa que seria se tu não tivesse pecado, ainda há tempo de você ser usado por Deus arrependido em santidade. Tem coisas que são impossíveis de mudar no que ficou para trás. O que ficou para trás é impossível de mudar, mas você pode mudar a história para frente. O que ficou para trás é impossível de mudar, mas o que vai para frente você pode fazer diferente. O ponto 7. Deus perdoa, mas não livra das consequências. Bom, ele se arrependeu, pediu perdão para Deus, Judá, Mas Tamar ficou grávida e gerou ali então o seu filho Zerá e o seu filho Pérez. Os filhos nasceram. Filhos, então, são as consequências de pecados, Quando eu falo de modo espiritualmente, profeticamente falando agora, Ele se arrependeu. Senhor, me perdoa, não devia ter feito isso, me perdoa. Deus perdoou, mas livrou ele das consequências? Não. É que nem o ladrão na cruz, quando pediu perdão para Jesus. Jesus perdoou ele? Perdoou, mas livrou ele de ser morto? Livrou ele de ser crucificado? Não. Porque Deus é amoroso para nos perdoar, mas é justo para permitir nós colher das nossas consequências. Judá, então, foi permitido colher as suas consequências, que foi justamente ter os seus 2 filhos, Pérez e Zerá. E é interessante, queridos, que Zerá é um símbolo de Jesus Cristo. Porque quando a Bíblia fala que ela estava com esses 2 gêmeos, e na hora do parto, Zerá vem para fora e bota a mão para fora. E aí a parteira bota ali um cordão, bota um cordãozinho vermelho para dizer que ele que era o mais velho estava saindo. Mas ele devolve a mão para dentro e Pérez vai abrindo o caminho e sai para fora no lugar ali de Zerá. Simboliza o quê, queridos? Que assim como Zerá abriu o caminho para que Pérez pudesse entrar e vir antes, Jesus também assim fez quando veio do céu para a terra, morreu por nós na cruz, derramou seu sangue, abrindo o caminho para que nós pudéssemos passar, nascer de novo, nascer do Espírito
e ser salvo. Glória a Deus, hein? Espetacular Gênesis 38, queridos. Glória a Deus, foi muito bom estar com vocês. Quero agora fazer uma oração. Peço que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas. E até amanhã de volta.